Olá, maromeiros refinados, eu sou o Leandro Ost, eu sei que você viu essa thumbnail, eu sei que você viu o título, e se você for Ramonzete, você deve estar bastante nervoso, preocupado até com o que eu vou dizer, mas pode ficar tranquilo que tudo vai correr bem até o final desse vídeo, principalmente porque você ainda tem 15% de desconto no cupom OST15 em toda a loja Insider Store até o final do mês de dezembro. Tech shirt igual essa daqui que eu tô vestindo, e para a sua fêmea nós temos esse cropped aqui maravilhoso e o top perfeito. Todas as roupas muito leves, básicas, frescas, gostosas. Não tem que passar, não deixa CC, é uma maravilha, você não vai se arrepender. Cupom OST15 e link aqui na descrição do vídeo. E aqui nós temos Ramon Dinossauro do Acre fazendo a sua apresentação individual de poses nas prévias. Que shape espetacular, cara. Era exatamente isso que eu tava esperando. Eu já tinha colocado o Ramon nas minhas previsões como vice-campeão logo atrás de Chris Bumstead, e essa daqui é a evolução que eu tava contando. Na minha argumentação em relação a essas previsões, eu sempre dizia que o Ramon era o cara que tinha evoluído mais na categoria em relação aos outros atletas. Inclusive eu cheguei a dizer que ele tinha até ganhado do Rough Diesel no Arnold Classic, de tão emocionado que eu tava com a evolução do Dino. Inclusive coloquei também a evolução, a não evolução, né, do Urs Kaletinski, que não apresentou assim essa alavancagem tão grande no shape como o Ramon apresentou. Então ele ficou na segunda colocação, foi muito justo, e uma coisa que aconteceu e importa muito falar, houve uma separação muito clara do nível do Siban e do Ramon. Eles ficaram separados, né, do resto da galera, e depois foi feito o confronto da turma. Só que, além disso acontecer com alguma frequência em outras categorias, etc e tal, tudo bem, ali ficou claro que há uma diferenciação também de qualidade de shape. O Chris Bumstead e o Ramon, eles fazem hoje uma disputa que se via na década de 2000 entre Ronnie Coleman e Jay Cutler. Se separavam do resto da multidão, também de excelentes atletas, mas atletas que não estavam nesse nível aqui que a gente está vendo agora. O Ramon evoluiu o shape, evoluiu as poses e, sem dúvida, é o atleta mais querido do Brasil no momento e o melhor atleta de bodybuilding do Brasil no momento. Ano passado ele tinha ficado com a 5ª colocação e aí ele saltou para um vice-campeonato esse ano. O Diogo Montenegro, que era o melhor atleta em nível Olímpia da atualidade, manteve a sua 3ª colocação, mas a gente vai fazer também uma revisão do Diogo e de todas as outras categorias e vai ser tudo essa semana. Então não perca aqui no nosso canal. Como a gente já viu bastante Ramon aqui, vamos dar uma olhadinha no campeão. Chris Bumstead. Aqui nós temos... Ramon é um fenômeno da categoria, é uma coisa, uma aberração genética, não sei o que lá, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas aqui nós estamos vendo uma coisa diferenciada. O Chris Bumstead ele também estreou na categoria há 5 anos atrás, e ele já estreou na 2ª colocação. E em 2019, 20, 21 e 22, ele foi o campeão incontestável. Em nenhum momento Sebum foi ameaçado por Ramon ou por qualquer outro atleta desde que ele começou a vencer. E isso é explicado por uma série de fatores. Número 1, o shape, claro, né? O shape dele é sensacional. A estrutura dele é única e magnífica. E a postura, a confiança que ele tem no palco, a forma como ele encaixa as poses. O Sebum é um dos caras que eu já fazia vídeo logo no começo, antes dele começar a disputar a Classic Physique. Ele era um daqueles caras que mostrava os seus vídeos de pose. E eu achava muito legal a forma como ele se movimentava na frente da câmera dele no Instagram. Ele botava a sunguinha ali e fazia o seu ensaio de pose. O encaixe sempre
perfeito das poses, a postura dele, a forma como ele se movimenta, tudo conspira para que ele seja coroado o melhor atleta da Classic Physique, e ele é tido hoje no bodybuilding mundial como o Arnold da nossa geração. Ele é o atleta mais famoso, ele é o cara que tem mais seguidores, ele é o mais carismático, ele é o mais querido, ele é o cara que a galera gostaria de ter esse shape aqui. Todo mundo que você conversa, com que shape que você queria ter da Classic? É esse shape aqui. Ele não é só o campeão da categoria, mas ele também é o campeão do povo. Esse mano é fora de série. E agora a gente vai analisar algumas poses que eles fizeram juntas, né, nas fotografias oficiais do site da NPC News Online. Logo de cara, a hora que você olha aqui, você fala, não, mas o Sebum é muito maior. Claro que sim, só que há também uma diferenciação de altura que a gente não consegue ver aqui, porque os dois eles não estão retos. Mas quando você vê na premiação, os caras caminhando ali, conversando, todo esticadinho, dá pra ver que o Chris Bumstead tem uma diferença de altura bem significativa em relação ao Ramon. Shape do Ramon, lindo, maravilhoso, impecável, não tem nada pra falar. E aí, a hora que você olha pro Chris Bumstead, você vê um V-taper muito mais dramático, muito mais detalhe no quadríceps, e os formatos arredondados dele, tudo torna o shape do cara fator wall. É bem impressionante. Ah, mas o bíceps dele... o bíceps dele tá uma merda. Ele começou a montar esse bíceps já há um ano e meio ou dois, pelo menos, e agora parece que deu um shot errado aqui desse lado. E você quer saber? Ele não tá nem aí para esse shot errado, nem ligou para isso, e eu já vou te mostrar por quê. Aqui nessa posição, é claro que ele ganhou essa pose, né? Não tem nem o que dizer, e o Ramon ficou muito bem, assim como eu gosto muito dessa pose do Ramon também, ele tá posando um pouco mais reto, ele tá melhor. O Chris Bumstead também tá posando um pouco mais reto. Ano passado, ele estava utilizando uma estratégia semelhante à do Ramon, um pouquinho mais inclinado para trás. E esse ano também ele está fazendo uma outra coisa na pose, que é um formato um pouco mais bodybuilder da pose, que é puxar o ombro de trás um pouco para cima, deixando o peitoral um pouco mais alto aqui nessa região. Do ano passado para cá, ele fez essa alteração de pose. Agora, as diferenças são muito pequenas, mas são diferenças mais de um conjunto geral da obra do que propriamente de músculo por músculo, porque o Chris Bumstead tem um pouco mais de peso corporal mesmo, porque a altura do cara permite que isso aconteça, né? Ele que está sendo acusado, inclusive, de tá usando silicone nos pés, porque não é possível, o cara tem crescido ano a ano. Inclusive, eu não sei qual que foi o peso e a altura na medição oficial dos dois atletas. Se você sabe e quiser deixar aqui no seu comentário, essa é uma opinião que conta, porque não é uma opinião, é um fato, né? Duplo bíceps de costas. Essa aqui é a pose que o Ramon melhorou mais. Eu tenho acompanhado a evolução da dorsal dele, que era fraca ano passado no Mr. Olympia em relação ao resto do shape, e agora ela já está ela já está muito mais equilibrada em relação à parte da frente. O posterior do Ramon é bom, a panturrilha é de dinossauro mesmo, e o Ramon começa com músculo desde a lombar. E aqui não faz nem bem uma árvore de Natal, cara. Isso aqui eu não sei que formato exato que é esse aqui, porque ele não fecha em cima em triângulo, como se fosse um pinheiro. Mas as divisões são muito claras e estão todas aqui. E um salve para a qualidade do braço, do deltoide e da trapezeira descendente dele. Só que aí a gente olha para o lado. E a hora que a gente olha para o lado, você olha e faz BUM! Meu, o que é isso, cara? Pelo amor de Deus. O Sebum usou esse ano até o truque da mordida. Dá só uma olhada aqui nessa sunga. Deu uma puxadinha na sunga, viu, Sebum? Não esperava isso de você, mas acho que até esse tanto aqui... Pronto, vou deixar passar, porque ele é o Arnold da nossa época, né? Vamos falar a verdade. Muito maior a expansão
e muito mais volume muscular. Isso fica super claro. E inclusive o Ramon teve muita dificuldade para encaixar essa pose. Se vocês assistiram o evento ao vivo, ou viu hoje mesmo ele posando ali a hora que eu coloquei, você vê que ele tá toda hora abaixando as asas assim, fazendo uma puxada. Então eu selecionei 2 fotografias, né, caso aquela não estivesse tão boa. Essa daqui eu acredito que ela tá até um pouco melhor, o V-Taper tá mais dramático e a gente consegue um detalhamento maior. Só que a densidade, a maturidade, o tanto de carne que o Sebum conseguiu colocar aqui nessa pose é surreal, cara. É surreal, cara. É realmente magnífico. E ele criou essa dinastia de 4 títulos em 7 anos que a categoria existe. Então, por enquanto, é impossível que alguém ganhe dele, porque o Brian Wansley, que foi campeão 2 vezes anteriores, agora tá pulando para trás, né, de colocação, inclusive ele vai deixar a categoria, e o primeiro campeão, que foi Danny Hester, logo no primeiro ano ele pulou de primeiro para 5º lugar, né, os caras viram o tamanho do erro que eles cometeram. E aí veio o Chris Bumstead em 2019 e colocou o que a gente tem hoje como padrão da categoria. Ah, e os árbitros não gostam de falar isso, porque não existe padrão, não sei o que. Existe. Eu não concordo com a afirmação dos próprios árbitros nesse sentido, tá? Aqui também foi bastante difícil encontrar uma fotografia em que os dois estivessem fazendo a mesma posição no mesmo momento, porque o Chris Bumstead ele bate a pose aqui logo, o Ramon faz uns vácuos, depois o Chris Bumstead faz vácuo e começa a ficar uma coisa um pouco desencaixada, mas já com clareza. Aqui a gente viu, o Ramon tem uma linha de cintura sensacional, 385 gomo aqui nesse abdômen, e o Chris Bumstead cara, a postura dele, a bigodeira clássica, parece que tudo fica bom, cara. Eu acho, cara, realmente fabuloso. E nesse momento, assim como eu tinha dito na nossa thumbnail, agora no nosso título, eu não acho que o Ramon ganhou do Sebum em nenhuma pose. Eu não acho que ele ameaçou o Sebum em nenhum momento durante essa competição. Foi uma vitória muito contundente do atual campeão. Isso no ano que vem pode mudar, é lógico que pode, a gente tem visto isso acontecer, a gente viu o Big Ramy pular de primeiro para 5º, é uma coisa muito impensável que isso possa ter acontecido na categoria Open Bodybuilding, pelo menos nos últimos 20 anos isso não aconteceu, então pode rolar com Ramon e Sebum, e eu acho que os dois estão mesmo num nível acima dos outros colocados. E aqui a gente tem a pose clássica favorita. Era aqui que eu queria falar o porquê que ele mandou esse shot ruim aqui no bíceps esquerdo e ele tá cagando e andando, porque ele não alterou o braço da pose clássica favorita. Mesmo sabendo que esse braço ia ser falado, ele foi lá e colocou o bicho em destaque. Ele mandou esse braço aqui na pose clássica favorita, que é o mesmo lado que ele sempre faz. E ficou, a foto tá um pouco desconcertada, né? O Ramon tá tentando montar a pose ainda e tudo, mas de qualquer forma, essa daqui acabou se tornando uma das poses mais emblemáticas dele. Não é a principal pose dele, na minha opinião. Eu acho que a principal pose dele é a expansão dorsal de frente, desde a época que ele ainda não competia na Classic Physique do Olympia. Essa pose já era a melhor dele. E aqui ele meio que deixou essa pose como uma pose clássica emblemática dele, e muitos atletas replicam essa pose hoje, tanto na categoria amadora quanto em tudo. E o Ramon foi meter uma pose clássica do Arnold aqui, e o Sebum também faz a mesma pose. A pose do Ramon está incrível, incrível. Aqui pode haver alguma argumentação em relação de que o Ramon possa ter ganhado essa pose específica. Porém, a gente tem que analisar aqui 2 coisas. Uma, a maturidade do Sebum, né, cara? Ele tem curvas e cortes em lugares muito impressionantes. É só você olhar o glúteo do cara. Olha o jeito que tá isso aqui. Parece que explodiu ali. É uma estrela o bagulho. E uma outra coisa que pouquíssima gente deve ter reparado, mas os árbitros reparam, porque interfere no conjunto total da obra, no visual que o atleta transmite para a arbitragem. O Sebum, ele tá com um alinhamento perfeito dos 2 braços e também da perna de apoio aqui, ó, embaixo. Tá vendo que elas formam 2 paralelas? Desse jeito aqui, ó, o quadríceps direito e o ângulo dos braços.
isso daqui deixa a pose orna melhor, ela dá uma fluidez mais bonita, parece que o cara tá mais encaixado, mais bem apoiado e ocupando um espaço maior na vista do árbitro. O Ramon tá perfeito na pose, tá? Só que foi opção dele deixar as pernas um pouco mais juntas e aí ele acabou não formando esse ângulo. Eu acho que esse ângulo favorece. E não foi à toa, nós estamos falando de um dos melhores posadores de todos os tempos. O Sebum encaixa as poses de uma forma muito sólida. E o Ramon é um cara que ainda está aperfeiçoando as poses do ano passado para cá, inclusive melhorou demais. Ainda tem um pouco de chão pela frente, mas a melhora, sem dúvida, é bem significativa. E o Ramon meteu essa pose aqui também, de pose clássica favorita. Eu até agora eu só elogiei ele, né? Então aqui vai uma crítica. Cara, eu acho que essa pose ficou uma merda. Mas a minha opinião não vale de nada, né, marombeiro refinado? Assim como a sua. E eu gostaria de ouvir a tua opinião aqui nos comentários. E o Ramon meteu isso aqui, a pose do crucifixo. Sérgio Oliva fazia muito essa pose. E muitos outros atletas utilizaram ela ao longo dos anos. Só que aqui, cara, não tá legal. Qual que é a ideia do Ramon fazer essa pose aqui? É porque ele tem antebraços muito potentes mesmo, realmente fortes, e essa pose valorizaria o antebraço. Valoriza o antebraço, mas desvaloriza o resto do shape todo. Apesar dele ter um shape muito bonito, completíssimo, a derrota nessa pose clássica favorita fica mais evidente, porque, olha, perde completamente o corte das coxas, a dorsal acaba não expandindo tanto, porque ele não consegue ainda ter essa consciência corporal de encaixar a pose de uma forma que fique mais dominante, e aí a derrota fica mais evidente. Na minha opinião, aquela que você já sabe, né? E aqui nós temos uma última pose clássica favorita. Eu gosto dessa pose do Ramon, acho que ele fica bonito na pose, só que o Chris Bumstead não erra, né? Lá vem ele de novo, puxando um vácuo, a caixa fica gigante, a caixa torácica dele, tem um alinhamento perfeito das curvas e da perna, e o Ramon acaba jogando as pernas um pouco para o lado, e aqui a única coisa que você consegue ver com clareza é o braço dele, que está aqui posicionado, inclusive ele está até olhando para o braço, ele está mandando todo o foco visual possível dele, dos árbitros, de todo mundo, do braço. E o resto do shape acaba não ficando tão em evidência, tá? E eu vou mandar aqui uma última foto, depois que a gente fez toda essa avaliação do Dino e do Sebum. Essa daqui é a segunda divisão agora, meus amigos. Olha a diferença do nível. Vocês estão vendo a diferença do nível? A gente acabou de ver os dois melhores atletas da categoria de forma indiscutível. Rony versus Jay. E aqui a gente tem um cara que tá saindo da categoria, tá se aposentando. Nós temos o namorado do Sebum aqui, o Urs Kaletinski. Vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Fez tanto sucesso as lives, eu vou já fazendo dando uma olhada naquelas fotografias que eles estão olhando um pro outro, não sei o que, todo aquele romance. Eu vou fazer um vídeo especial sobre essas fotos, dando uma risada do Urs e do Sebum. E aqui nós tivemos a surpresa, na minha opinião, foi uma grande surpresa. Mike Summerfield. Esse atleta alemão aqui, para começar, é uma surpresa que um alemão seja tão baixo, né? O Mike Summerfield, ele tem a estrutura da categoria, só que ele é um editador de fotos, ele é um cara que manda as fotos pro Instagram completamente mexidas, e ele acredita que ele é daquele tamanho. Só que a hora que a gente vai ver o mano nas fotografias oficiais dos eventos, não é nada daquilo que a gente estava pensando. Entretanto, ele teve uma evolução muito grande na dorsal dele, que antes era super lisa, parecia uma tábua de passar, não tinha nenhum detalhe, e agora já tem. E isso credenciou ele para sair, acho que dá, sei lá, 7ª, 8ª posição, pulou para 5º, deixando o Ruff Diesel, que estava cotado para ser vice-campeão, e Ramon em 3º, alguma coisa assim, deixando o Ruff Diesel para 6º, mas isso é tema para outro vídeo. Nós vamos gastar Mr. Olympia essa semana aqui no nosso canal. É isso, meus amigos marombeiros refinados, obrigado por ter assistido este vídeo, dá uma força pro canal, clica no link aqui da Insider e gaste o seu rico dinheirinho com estas peças maravilhosas, você não vai se arrepender. Muito obrigado por ter assistido, fiquem com a gente, até o próximo!